qual relação existe entre o termo dia do Senhor, a expressão dia do Senhor e a expressão grande tribulação? Existe algum paralelo? Referem-se ao mesmo evento ou são eventos distintos? Essa é o assunto do vídeo desta oportunidade. Antes de mais nada, você curta o vídeo, compartilhe, comente, se inscreva no canal, ative o sininho para que nos próximos vídeos você receba as notificações. Há bastante vídeos interessantes sobre o arrebatamento, sobre a grande tribulação, sobre muitos assuntos escatológicos dentro do canal. É só você buscar lá que você vai encontrar muitos assuntos que vão despertar o conhecimento em você. Bem, o assunto de hoje então é sobre essas duas expressões. Se elas têm paralelos, se elas referem-se ao mesmo evento ou não. Bem, existem dois pontos que eu quero destacar aqui para nós discutirmos este assunto, que são os paralelos de linguagens, certo? E os paralelos de conteúdo. Tanto o dia do Senhor, quanto a expressão grande tribulação ou tribulação no Novo Testamento, elas existem dentro desses dois eventos paralelos, tanto de linguagem como paralelos de conteúdo. Portanto, elas têm que representar o mesmo evento. E isso eu vou explicar no vídeo do porquê ela tem, eu estou dizendo tem que representar o mesmo evento. Primeiro, Jesus falou no capítulo 24 e 21 de Mateus que seria um dia de grande tribulação. Tão grande que nunca mais haveria na história. Nunca mais sucederia. Nunca aconteceu e nunca mais aconteceria. Seria um período inigualável. Daniel, no capítulo 12, versículos 1 e 2, também usa a mesma expressão, até porque Jesus está fazendo referência ao texto de Daniel, capítulo 12, versículos 1 ao 2. E Daniel, no capítulo 12, versículos 1 ao 2, também refere-se a esse período, ou seja, o período da tribulação, o dia do Senhor, como um dia terrível, um dia inigualável, um dia em que não pode ser na história, nunca houve e nem pode se encontrar na história futura, ou não vai se encontrar na história futura, um paralelo semelhante ao terrível período que será aquele dia. E Joel, no capítulo 2, versículos 1 e 2, registra que esse dia acontecerá no dia do Senhor. Então, além de Jesus dizer que será um dia terrível, concordar com Daniel, capítulo 12, versículo 1, Joel registra que esse período acontecerá no dia do Senhor. Ele diz o seguinte no capítulo 2, Joel, capítulo 2. Tocai a trombeta em Sião e tocai o alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes da terra, porque o dia do Senhor vem e está próximo. Um dia de trevas e de escuridão, um dia de nuvens e de densas trevas, como a manhã espalhada sobre os montes, um povo grande, como nunca antes se viu, nem jamais se verá depois destes, mesmo nos anos de muitas gerações. Um fogo consome diante deles, e atrás deles uma chama queima a terra, e a terra é como um jardim, como o jardim do Éden diante deles, mas atrás deles um desolado deserto, sim, nada lhe escapará. A sua aparência é como a aparência de cavalos, e como cavaleiros assim correm. E Joel continua dando características destes dias. Conforme o livro de Joel, esse dia terrível, esse dia tenebroso, acontecerá no dia do Senhor. Observe que a mesma expressão que Jesus usa para a grande tribulação é a mesma expressão usada para o dia do Senhor. E Joel fala que esse terrível dia, no capítulo 2, ele diz que esse dia acontecerá no dia do Senhor. O segundo ponto é que Isaías, capítulo 2, se você observar lá em Isaías, capítulo 2, Isaías faz uma referência, faz uma descrição quase que muito próxima do sexto selo de Apocalipse, capítulo 6. Então, se você lê Isaías, capítulo 2, você vai ver a proximidade da linguagem com Apocalipse, capítulo 6. Assim também, Isaías, capítulo 13, faz uma referência muito próxima, e entre os estudiosos é quase que consenso que tanto Apocalipse 2 quanto Apocalipse 13 referem-se ao sexto selo de Apocalipse 6. Então, Isaías 2 e 13 fazem referências ao Apocalipse capítulo 6, ao sexto selo. Só que Isaías fala do dia do Senhor.
E Apocalipse fala da grande tribulação. Então, tem que ser o mesmo evento. De acordo com a própria Bíblia, como eu já disse, né, será um dia terrível, será um dia inigualável. Então não pode haver 2 dias assim. Porque se o dia do Senhor é tratado como um dia terrível, um dia sem precedente na história, e a grande tribulação também, então ou ele se refere ao mesmo evento, ou a Bíblia se contradiz. Por quê? Porque se o dia do Senhor vem primeiro e diz que será um dia que é inigualável, então a grande tribulação não pode ser um dia também inigualável e vir depois. Eles têm que representar o mesmo evento, um dia inigualável na história. Portanto, são o mesmo evento. Zacarias capítulo 14 fala da perseguição dos judeus, que nós vemos muito bem um paralelo importantíssimo e claro em Apocalipse capítulo 12. Bem, agora nós vamos falar dos paralelos de conteúdo. Nós observamos que, por exemplo, dores de parto é uma expressão usada tanto para o dia do Senhor como para a tribulação. Em Isaías capítulo 13, versículos 6 ao 9, há uma referência do dia do Senhor como dores de parto. E nós sabemos que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículos 2 ao 3, também faz referência à grande tribulação, como as dores de parto, e também Jeremias, no Antigo Testamento, fazendo referência ao dia do Senhor, trata o dia do Senhor como as dores da mulher que está em trabalho de parto. A expressão naquele dia é usada tanto para o dia do Senhor, quanto para a grande tribulação. E a restauração de Israel é usada tanto na expressão dia do Senhor, se você lê todos os textos sobre o dia do Senhor no Antigo Testamento, sempre vai no final falar da restauração nacional e espiritual de Israel. E no Novo Testamento também Paulo, escrevendo aos Romanos, fala da restauração nacional de Israel. Então, os mesmos, tanto o dia do Senhor como a grande tribulação, ou a tribulação de 7 anos, a 70ª semana de Daniel, se refere ao mesmo evento, pelos paralelos de linguagem e pelos paralelos de conteúdo. Ambos não podem ser distintos, porque ambos dizem ser um período inigualável na história. Portanto, representam o mesmo evento. Fica na paz do Senhor e não se esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho, curtir e compartilhar o vídeo. Paz de Cristo.